IA ela consegue enxergar, analisar e comparar com milhões de outros exames e mostrar um câncer que vai iniciar e está tão pequeno e já mostra, ó, aqui vai nascer um câncer, aqui está começando um câncer. Quem é o responsável quando uma IA erra? A inteligência artificial não vai tomar decisões de vida ou morte. A inteligência artificial é um auxílio a tomar decisão. Eu acho que a área que vai transformar o sistema de saúde é a área que a gente conhece como inteligência artificial preditiva. Esse sintoma, com esse resultado desse exame, com esse histórico, você tem uma probabilidade de ter um infarto daqui a um ano de 42,7%. Então, assim, a hora que a gente tiver, na minha visão, a IA realmente apoiando a decisão do lado do médico, ele tá ali naquela cidade, ele é o único médico, mas ele tem ali uma ferramenta de IA que torna ele talvez o melhor cardiologista do estado, que a IA na saúde vai ser o grande impacto. Eu acho que vem aí as IAs que fazem descoberta científica. Então, os algoritmos ainda não fazem descoberta científica, né? Porque eles são treinados para resumir a internet, tá? Mas cada vez mais estão sendo desenvolvidos algoritmos capazes de ter ideias um pouco mais fora da caixinha. Não só repetem o que já existem, mas conseguem pensar o que não existe. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast da ChatVolt. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, que é uma área que, na minha visão, está sendo mais impactada pela IA. Nós trouxemos um convidado de peso e, antes de eu apresentar ele, hoje nós vamos discutir como o impacto da inteligência artificial na saúde está acontecendo e o que mudou e o que ainda vem por aí. E para a gente poder ter um bate-papo de peso, né, trazer um especialista da área, a gente foi atrás do professor Alexandre Chiavegato Filho. Ele é professor livre-docente de Machine Learning em saúde, na USP. Além disso, ele é diretor do Laboratório de Big Data de Análise Preditiva em Saúde. E também editor-chefe da Revista de Saúde Pública. Professor Alexandre, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. E agradeço aí demais a sua participação e nos ajudar aí nesse podcast. Eu que agradeço, Alexandre, é um prazer. Legal. Bom, professor, para a gente começar, a gente hoje aqui vai tentar abordar, né, como que a IA está impactando, né, a saúde, e graças a Deus, né, que a gente tem a IA, eu vejo que a área da saúde é uma que mais vai se beneficiar dos impactos da IA, e para a gente poder começar, né, a gente precisa entender um pouquinho, né, e conhecer, né, você e ter uma visão melhor, né, do que o professor Alexandre faz, né? E antes da gente entrar nesses avanços tecnológicos, de discutir os prós e os contras, como que a IA está colaborando, eu queria entender de onde vem essa sua visão sobre o tema, né, com essa especialidade toda que você tem, igual a gente citou na abertura, e conta para a gente um pouquinho mais, professor. Fala para nós um pouquinho da sua trajetória com tecnologia e com saúde. Claro, então, eu sou economista de formação e eu sempre quis diminuir imperfeições nas decisões, né? Bem coisa de economista, as pessoas tomam muitas decisões erradas, né? Como é que a gente auxilia as pessoas a diminuir esses erros, né? Que acabam gerando imperfeições de mercado, acabam gerando muitas consequências. E aí, desde muito cedo, eu vi que o potencial do uso de dados, né? Há muitas décadas a gente tem aumentado e aumentado a coleta de dados, né? Eu comecei a ver uma ascensão relevante e um potencial desses dados para melhorarmos decisões, né? Eu comecei a trabalhar na área da saúde, que na minha opinião era a mais importante de todas, né? E ao mesmo tempo que é a mais importante de todas, é também a que coleta mais dados, né? Então eu comecei trabalhando com essa história de Big Data, né? Mas ainda estava muito incerto, né? Como é que a gente ia usar essa quantidade imensa de dados para melhorar decisões. Mas, trabalhando na área, comecei a ouvir as notícias da área de Machine Learning. Lá para 2013, 2014, eu dava aula de Big Data e falava um pouquinho de Machine Learning, tem aqui esses algoritmos aqui, talvez, né, ter o potencial de, à medida que mais e mais dados forem coletados, etc. Até que, lá em 2014, 2013, eu comecei a rodar, de fato, os algoritmos. Eles começaram a ficar disponíveis no R, no Python. Rodei alguns algoritmos e fiquei verdadeiramente surpreendido com os resultados. Tá? Eram muito melhores do que aqueles que a gente tinha com os métodos que se usavam na época. Né? Eu comecei a ficar
um pouco preocupado que eu estava ficando meio louco, né? Às vezes a gente entra numa espiral assim, né? E a gente não consegue ver o que está acontecendo. Aí eu chamei meus alunos, né? Eu tinha 2 alunas de doutorado, que hoje, né, são professores na Fiocruz, na Federal da Bahia, elas sempre foram muito boas. Aí eu falei para elas, olha, essa história de machine learning parece que agora chegou mesmo, né? Então vejam aqui, rodem os algoritmos, etc., e vejam se eu não estou ficando louco, né? Aí elas leram os artigos que eu passei para elas, tá? Elas voltaram depois de um mês para minha sala, sentaram assim e falaram, professor, isso aqui muda tudo. Eu falei, também acho que isso muda tudo. Vamos direcionar... Oi? Encontrou mais 2 loucas para te apoiar. Então, ou estava todo mundo num surto coletivo, né? Ou essa coisa aqui de machine learning era séria mesmo. Aí eu falei para elas, vamos trocar de área? Elas falaram, vamos. E aí elas escreveram aí uma das primeiras, provavelmente a primeira tese de machine learning em saúde no Brasil, uma das primeiras no mundo, e entramos de cara aí na área, nas aplicações práticas desses algoritmos. Desde então, né, a área só tem crescido, né? A gente começou, é sempre importante em ciência, né? A gente não pensar onde a gente está hoje, mas pensar onde a gente vai estar daqui a 5 anos, né? Onde vai estar em 10 anos. E aí, fazendo essa projeção naquela época, a gente sabia exatamente o que ia acontecer hoje, né? E eu sempre falava para os meus alunos, olha, aproveitem esse momento histórico que vocês estão vivendo, que é passar por uma transformação tecnológica gigantesca, sabendo que ela vai acontecer. Tá? Observando por fora, as pessoas começando, né, aos poucos, né, cada um na sua velocidade, mas as pessoas aos poucos se dando conta de algo que vocês já se deram conta lá atrás. E aproveitem esse momento histórico, né, sejam quase como historiadores vivendo, né, porque historiador é interessante, mas as coisas já passaram, né, eles sabem já o que aconteceu, é fascinante se entender essas transições, mas eles nunca vivem o momento, né, é difícil saber no momento que você está passando por um movimento histórico, né, e a gente sabia lá atrás. E aí, esse ano eu completo 10 anos como professor de Machine Learning e há 10 anos falando a mesma coisa para os alunos. Aí tem vídeos, né, de palestras minhas online de 10 anos atrás falando a mesma coisa. Olha, aproveitem. Vem aí uma transformação tecnológica da história e vocês sabendo disso, né, vocês vão conseguir aproveitar ao máximo esse momento histórico. E, de fato, é isso que tem acontecido. O que é importante, né, é as pessoas entenderem que a gente está muito no início ainda. Tá? Então, às vezes, tem muita distração em termos de, isso é uma bolha, isso aqui vai explodir a qualquer momento. É exatamente o oposto. Tá? A bolha, você faz do princípio, né, o que seria uma bolha é uma coisa que foi exagerada. Eu acho que a gente está no exato oposto. Eu acho que a gente está falando muito pouco de inteligência artificial, muito pouco de machine learning, considerando não só hoje, né, eu costumo falar, esses algoritmos ainda são ruins, tá? Ainda são ruins comparado com o que vão ser daqui a um ano. Professor, como assim esses algoritmos são ruins? Me ajudam um monte de coisa, estou usando um monte de coisa, eles para um monte de coisa legal, tal, melhorando o meu trabalho, etc. Mas daqui a um ano, a gente vai olhar para o algoritmo hoje e vai pensar, meu Deus, como eles eram horrorosos. A gente pensa isso em relação aos algoritmos de um ano atrás. E há um ano atrás a gente achava que eles eram maravilhosos, funcionavam para tudo, e que estavam revolucionando absolutamente tudo. Hoje a gente olha para trás e fala, não funcionava para nada, ele errava muito, ele alucinava toda hora, eu tinha que perguntar 10 vezes para ter o resultado que eu queria. Daqui a um ano a gente vai pensar isso em relação a hoje. Então, ainda é muito cedo nessa transformação. Tá? Vindo de uma pessoa que começou lá onde era tudo mato. Tá? Ainda tem muito a crescer, a gente está observando esse crescimento. Ainda tem muito a crescer, daqui a um ano a área vai ser muito maior, daqui a 2 anos vai ser muito maior, daqui a 3 anos vai ser muito maior. Então, agora é o momento de entrar na área, né? Porque eu também recebo muito contato de alunos achando que estão chegando tarde demais. Eu falo, gente, a área nem começou ainda, vocês estão muito cedo. Se vocês entrarem de cabeça hoje, vocês vão ser considerados visionários daqui a 5 anos, como uma das primeiras pessoas que entraram de cabeça na área, porque daqui a 5 anos vai ser uma commodity, né? Todo mundo vai estar trabalhando com IA, né? Direto ou indiretamente. É como você falar, todo mundo está trabalhando com computador. Hoje basicamente todo mundo trabalha com computador. Daqui a 5 anos, basicamente todo mundo vai trabalhar direto ou indiretamente com IA, de alguma forma. Então ainda está muito cedo, e a revolução ainda tem muito caminho a percorrer. Eu concordo com tudo que o senhor falou, professor, e é assim, a verdade que acontece, né? Quando a gente olha somente para a evolução das LLMs, né,
a cada semana a gente tem um lançamento novo. E a gente estava super empolgado com uma na semana passada, essa semana lança uma nova, e você fala, caramba, a outra é tão ruim. E eu não tinha percebido. Não é que ela ficou ruim, é que a nova... Como é que eu achava isso bom, né? Era tão ruim. Eu achava isso bom, só que é tão ruim. Não, não é, que evoluiu tão rápido, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que o mundo da IA, o mês tem 4 dias, de tão rápido que avança, né? Mas o Cara, esses dias, eu encontrei um tweet meu de 2023, falando que a área de inteligência artificial estava evoluindo muito rápido e que uma semana as coisas estavam mudando muito rápido. Aí eu penso, nossa, hoje eu acordo de manhã preocupado com o que eu perdi na madrugada. O que aconteceu em IA durante essa madrugada, né, que eu perdi? Né? Então você já acorda desatualizado, né? Em 2023 eu achava que uma semana era muito tempo, né? Hoje um dia é muito tempo, né? Olha, e professor, eu arrisco a dizer, se me permita, que apesar de você ser professor, pesquisador e tudo mais, com tudo que acontece na tecnologia hoje, você não deve ter tempo hábil de se manter atualizado com tanta coisa que sai. Você deve ficar correndo, e se sente que nunca chega na linha de chegada, porque tem tanta coisa nova, você acaba perdendo. É essa a sua sensação? Uma habilidade importante hoje para pesquisadores de inteligência artificial e de machine learning é ter um bom pipeline de como se manter atualizado. Tá? É importante seguir as pessoas certas, é importante todos os dias fazer esse esforço, ouvir os podcasts certos, né? Então, é uma corrida o dia inteiro. Assim, no momento que eu acordo, por exemplo, eu entro lá no Twitter, no X, onde eu sigo os pesquisadores de machine learning para ver o que aconteceu na madrugada. Depois eu vou trabalhar, eu ouço podcast, os podcasts saíram nos últimos dias sobre o que está acontecendo em diferentes áreas, né, dentro de inteligência artificial. Depois tem o LinkedIn, tem os artigos científicos próprios, né? Normalmente o LinkedIn te direciona para o artigo científico desse pesquisador que saiu hoje, por exemplo, ou saiu ontem. Então, é uma grande corrida aí para estar atualizado, mas para quem gosta da área é um grande prazer, né? Para quem, o pessoal aqui do laboratório, meus alunos costumam falar, né? Que nós levamos a palavra, né, da inteligência artificial e as pessoas precisam ver a luz. E um dia todo mundo chega no momento, é um momento importante, eu acho, que da vida das pessoas nesse século. É o momento quando você se dá conta que isso vai mudar tudo. Tá? A grande maioria das pessoas, por isso que eu falo que é muito cedo e que as pessoas que entraram de cabeça na área ainda não estão atrasadas. 99% das pessoas ainda não viram isso. Que essa transformação vai transformar absolutamente tudo, e não transformou ainda 1% das áreas que ela vai ter. A gente vai falar hoje sobre a área da saúde. Não teve 1% do impacto ainda, é uma das áreas que ainda mal começou, né, o uso de inteligência artificial. Né? Então, ver essa luz vai ser um momento importante. Né? E qual é a consequência de ver exatamente isso? É você largar tudo e entrar na área. Uhum. Tá? Às vezes é uma opinião um pouco exagerada, mas eu acho isso. Eu acho que quando a pessoa vê o que quiser que vai trazer, o que a inteligência artificial vai trazer, a única resposta a isso é você largar o que você está fazendo e começar a migração para a área de inteligência artificial. Você fez isso, né, Alexander? Eu fiz isso, meus alunos fizeram isso, e a cada dia mais e mais pessoas vão fazendo isso. Vão vendo que, por mais que você trabalhe em educação, em saúde, em segurança pública, no mercado financeiro, na hora que você vê isso, onde isso tudo vai levar, você vai falar, é IA, é inteligência artificial que vai... A minha área, eu vou ser um trabalhador com inteligência artificial. Então, eu tenho que aprender isso hoje. Né? Então, largar tudo e entrar de cabeça na área. Aí a gente sabe que a pessoa, entre aspas, como diriam meus alunos, viu a luz, né? Entendeu onde isso vai levar. Eu concordo, professor. E agora é importante eu destacar para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo aqui, que você começou a história lá em 2013, 2014, e você já estava dizendo para os seus alunos o que ia acontecer, que efetivamente só começou mesmo a acontecer aos olhos de quem está do lado de fora em 30 de novembro de 22, que quando as pessoas tiveram contato ao ChatGPT. Aí alguns alunos... E hoje, recentemente, eu vi um podcast, né, de uma pessoa falando, essa pessoa é um grande visionário, porque quando saiu o ChatGPT, ela entrou na área. Então, eu acho que hoje, né, as pessoas que entraram hoje, daqui a 5 anos, vão ser vistas como grandes visionários. Porque, de fato, pouquíssimas pessoas largaram tudo e entraram na área.
Né? Então, daqui a 5 anos, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, tinha, sei lá, 1%, 5% dos trabalhadores tinham largado tudo e entrado na área. Então, se você fizer isso hoje, você vai ser visto como um grande visionário. E tem, né, existem vídeos meus e tweets meus lá de 2015, 2016. O pessoal me xingava muito, né? E se você olhar meu tweet falando dessas coisas, que inteligência artificial é a nova eletricidade, em 2015, 2016, o pessoal ficava ofendidíssimo com isso, o pessoal me xingava no Twitter mesmo, chamava de louco. E hoje é quase um senso comum, né? Você fala que o impacto da inteligência artificial vai ser maior que o impacto da internet, por exemplo, ou vai ter um impacto parecido ao da eletricidade, etc. Em 2015 era coisa de absolutamente louco, né? Mas aí eu falava mesmo, e está registrado, porque eu sabia que um dia isso ia acontecer e eu poderia estar nesse momento hoje falando que, olha lá atrás as pessoas me xingando, olha o meu Twitter de 2015, 2016. Olha, professor, eu concordo com o que você falou e uma curiosidade. Em 2024, quando eu estava pesquisando o nome para batizar a minha empresa, né, a ChatVolt, eu falei, poxa, a gente tem que, de alguma forma, mostrar para as pessoas, mesmo que seja nas entrelinhas, que a IA é a nova energia. E eu não sabia do seu tweet, tá? Eu garanto que eu não sabia, eu fiquei sabendo agora, mas eu sempre coloco para os nossos clientes, nas minhas palestras também, que a IA, ela vai se tornar a nova energia elétrica, quando as pessoas entenderem o potencial que ela tem, praticamente em todas as áreas da humanidade, porque você pode impactar em tudo usando a capacidade, né? E lá atrás não era possível aproveitar, porque não tinha capacidade computacional. Eu fico imaginando em 2013, 2014, você rodando os primeiros algoritmos, você fala assim, poxa, a máquina não está aguentando, né? Não tinha capacidade para executar tudo. Levavam semanas, os nossos algoritmos levavam semanas, e os mesmos algoritmos hoje, né, aqueles mesmos daquela época, hoje levam alguns minutos, né? Então a área tem avançado bastante. E a IA porque não era, e também eu acho que o pessoal às vezes ficava um pouco reativo em relação a isso, porque na época não era realidade mesmo, né? O pessoal rodava os algoritmos e via, esse algoritmo daqui está levando uma semana e não está dando resultado bom. Mas a questão é que a gente nunca falava do presente, a gente falava da projeção do futuro, né? Sempre a IA vai ser, e às vezes não acompanhar de perto essa trajetória, né? Às vezes faz as pessoas pensarem que, a inteligência artificial é isso. E aí entra na questão da importância de conhecer a fundo a inteligência artificial, para não parecer que a inteligência artificial é uma coisa fixa. Tá? Do tipo, descobrimos a inteligência artificial, e é isso. Então, o algoritmo, ele errou essa minha pergunta, quer dizer que a inteligência artificial nunca vai... Não é o algoritmo hoje, é uma criação humana, tá? Que tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Como você mencionou, o ChatGPT de 2022, o Attention is All You Need, que foi o algoritmo que desenvolveu os Transformers, é 2017, é tudo muito novo, né? Como você chega lá em 1906 e reclamar com o Santos Dumont, o avião não está me levando para a Europa ainda, essa porcaria não serve para nada, já passou 3 anos e essa porcaria desse avião não me leva para a Europa ainda, vamos desistir disso, porque não... Sabe, tem uma área muito no início ainda, eu acho que isso daí é uma das coisas que eu mais tento passar aí nas minhas conversas. É uma área muito no início, não pense na área hoje, pense na área, observe as mudanças desde a primeira versão do ChatGPT, né, que às vezes parece muito tempo atrás, né, mas se a gente forçar a memória e lembrar, era uma grande resposta de bobagem que ele dava, né, uma grande palavras bobagem, que tinha uma frase do início ao fim, então a gente ficava impactado com aquilo, mas no fundo era uma grande bobagem. A primeira versão era mais divertida, era mais uma coisa que você botava umas piadas ali, e ele te falava coisa de nonsense, né, que não fazia sentido. E olha onde a gente está hoje com os algoritmos, projete essa mudança para daqui a 3 anos. Então, é muito importante sempre pensar no futuro. Com certeza. E, professor, fala um pouquinho para nós, que tipo de pesquisa ou projeto hoje você está envolvido? Então, o nosso laboratório aqui é um laboratório de Machine Learning, né, na área da saúde. A gente vai fazer 9 anos esse ano, agora em fevereiro, um laboratório exclusivo de Machine Learning em saúde. E a gente já passou por várias fases, né? As primeiras era testar, né, se de fato os algoritmos funcionavam na saúde. Tá? Então, há 9, 8 anos, né, começou a aparecer Machine Learning, era mais para classificação de imagem, era mais para identificar no mercado financeiro, qual cliente ia largar a tua empresa, não tinha muita aplicação na área da saúde, né? Então a gente começou a trazer esses algoritmos que essas outras áreas estavam usando, vamos ver se funciona na área da saúde. A gente começou a ver que funcionava, tá? Com a mesma qualidade que eles funcionavam nas outras áreas. Então esse foi um grandes resultados aí importantes no início.
Outra coisa importante que a gente tem visto é a importância da diversidade das características dos pacientes. Tá? Essa tem sido a grande descoberta do nosso laboratório nos últimos anos. Que é o quê? Que é quando eu desenvolvo um algoritmo para uma realidade específica de saúde, né, de uma cidade específica do Brasil, ou de um bairro específico de São Paulo, e eu tento fazer esses algoritmos funcionarem em outras realidades, eles começam a funcionar muito mal. Tá? O Brasil é um país muito desigual, muito diverso. Essa tem sido uma grande descoberta nossa dos últimos anos, a dificuldade de transferir o aprendizado de um grupo de pacientes do Brasil para uma outra realidade brasileira. Ok, não funciona bem. Como é que a gente resolve isso? Então, hoje, talvez uma das grandes áreas que a gente tem trabalhado no laboratório é como é que eu transfiro, né, uma área que é conhecida como aprendizado de transferência, como é que eu transfiro esse conhecimento de base desse algoritmo, que aprendeu, por exemplo, com dados de São Paulo, para ele funcionar no interior do Mato Grosso. Tá? Com realidades muito diferentes, com pacientes muito diferentes, com fatores de risco diferentes, fatores socioeconômicos muito diferentes, né, histórico genético muito diferente, disponibilidade de exame diferente, profissionais de saúde muito diferentes. Mas espera aí, tudo muito diferente. Mas será que essa base do conhecimento dessa doença, que o algoritmo aprendeu em São Paulo, não me ajuda a não partir do zero quando eu for desenvolver o algoritmo no Mato Grosso? Tá? Então, ele ter esse conhecimento de base, a gente tem mostrado que isso tem funcionado muito bem. Por mais que o algoritmo de São Paulo não funcione bem no interior do Mato Grosso, se nós usarmos essa base do conhecimento desse algoritmo em São Paulo e fizermos o ajuste fino para a realidade do interior do Mato Grosso, ele começa a funcionar muito bem. Aí você precisa de transferência. E que tem muitos desafios técnicos por trás, né? O quanto você deixa ele reaprender versus quanto você deixa como ele estava antes, questão de juntar variáveis, tem muitos desafios técnicos aí por trás. Mas o grande norte aí do nosso laboratório é um dia a inteligência artificial vai transformar a área da saúde. Não estamos no momento ainda, a gente já entra daqui a pouco nos detalhes, mas eu acho que não estamos no momento do sistema de saúde jogar tudo a macho e fazer tudo em termos de inteligência artificial. Não é o momento ainda. Mas um dia vai chegar esse momento, tá? Onde o sistema de saúde inteiro vai ser direcionado, guiado, orientado por algoritmos de inteligência artificial, e muitos problemas técnicos precisam ser resolvidos para que quando a gente chegar nesse momento, nós tenhamos poucos erros, né, o mínimo de erro possível. Então, nós estamos tentando antecipar, né, esse momento e aprender, por mais que a gente não esteja colocando esses algoritmos na prática hoje, tentando aprender e resolver esses problemas técnicos, que envolvem isso que eu falei para você de aprendizado de transferência, mas envolvem também aprendizado contínuo, que vai ser uma grande área importante, né? Ou seja, algoritmos que foram treinados lá atrás, tá? Vão dando a predição, vão acertando ou vão errando, e esse resultado volta para retreinar esse algoritmo. Tá? E à medida que o sistema de saúde for sendo transformado por meio desses algoritmos, a expectativa é que as coisas mudem rapidamente. Então, o algoritmo vai ter que se readaptar com as novas realidades que forem aparecer. Tanto novos medicamentos vindo por IAs, quanto decisões apoiadas por algoritmos de inteligência artificial que vão melhorar decisões, e aí o prognóstico dos pacientes vai mudando. Tá? E o algoritmo tem que reaprender isso à medida que as coisas vão andando. Também questões de possibilidade de preconceitos, né, na tomada de decisão desses algoritmos. Os algoritmos estão aprendendo com dados humanos, e dados humanos são preconceituosos, tá, em todas as áreas. Tá? Não é uma particularidade da área da saúde. Em todas as áreas tem preconceito humano, e o algoritmo está aprendendo com dados humanos. Né? Então, você tem um preconceito embutido, o risco de preconceito embutido aí, e muitas outras áreas aí, várias frentes que temos no laboratório. Mas o que une todas as nossas frentes é, vamos antecipar os problemas para quando esses algoritmos começarem a transformar o sistema de saúde, as pessoas pensarem, não, mas esse problema aqui, Alexandre, o grupo do Alexandre já resolveu ali há 2, 3 anos. Esse outro problema, né, o laboratório também já tem esse artigo, já tem aquele artigo. Então, é isso que une todas as iniciativas aí do nosso laboratório. Legal, legal. Muito obrigado, professor. E na sua visão, né, o que te chamou mais atenção nesses últimos anos que você tem acompanhado aí em todos esses projetos, pesquisas que você está envolvido? O desafio de garantir que os algoritmos vão funcionar nas regiões onde eles vão ser mais impactantes na área da saúde, tá? Que vão ser nas regiões remotas do Brasil. Tá? Esses algoritmos vão ajudar os especialistas aqui de São Paulo? Vão ajudar. Mas esses especialistas, eles já são muito bons. Tá? O que a gente quer é que esses algoritmos cheguem com qualidade nas regiões onde você não tem especialista.
Tá? Nós temos no Brasil centenas e centenas de cidades onde você tem um único médico na cidade inteira. Esse médico não tem um cardiologista para encaminhar o paciente. Ele não tem um pneumologista para encaminhar o paciente. Ele tem que ser o cardiologista da cidade, ele tem que ser o pneumologista da cidade. E agora esse médico vai ter o auxílio do melhor cardiologista, do melhor pneumologista, pronto para tirar qualquer dúvida que esse médico tem. Mas para isso, esse algoritmo precisa funcionar na realidade dessa cidade do interior do Mato Grosso, tá? Onde você às vezes não tem a possibilidade de fazer um exame de imagem. Tá? Ou, eventualmente, né, quando o teste genético, se for mais comum, né, nessa região não vai ter um exame genético para fazer nesse paciente. Como é que eu garanto que esse algoritmo vai funcionar nessas regiões? Tem sido uma grande preocupação nossa do laboratório. Legal, professor, legal. Agora, vamos passar para um outro ponto, que, assim, eu queria ver com você o seguinte, professor, onde a IA já está sendo usada na saúde de verdade, né? E quando a gente fala isso, né, a gente vê muito aquela questão do hype, né? Quando a gente tira, né, o hype da frente. Na sua opinião, né, onde a IA está funcionando na prática dentro da saúde, né? Porque a gente sabe, né, que hoje, quais são essas aplicações mais maduras da IA na área da saúde, na sua opinião? Bom, eu acho que tem três grandes áreas que a inteligência artificial vai impactar o sistema de saúde. A primeira já é uma realidade, né, que é o uso de IA na gestão em saúde. Tá? Então, gestão em saúde, né, assim como gestão em outras áreas, já está, a área já está usando algoritmos de inteligência artificial para decidir, por exemplo, fila de pacientes, né, ou seja, quantos pacientes eu encaminho para esse médico versus para aquele outro médico. Né? Os algoritmos de inteligência artificial conseguem predizer quanto tempo de consulta cada paciente vai precisar e, com isso, você organiza a fila de pacientes. Por exemplo, esse paciente com essas características, com esses problemas, com esses sintomas, às vezes ele vai precisar de 10 minutos. Esse outro paciente com essas características vai precisar de 50 minutos. Né? E o algoritmo consegue, dessa forma, direcionar os pacientes, né? Evitando momentos aí de filas de espera gigantescas e períodos sem fila de espera. Você consegue organizar melhor, isso daí já é feito nos grandes hospitais brasileiros, cada vez mais nos hospitais de médio porte também. Outros exemplos, né? Alocação de recursos físicos e humanos do hospital. Ou seja, por exemplo, quantos leitos de UTI eu vou precisar no fim de semana. Então, o algoritmo consegue avaliar os pacientes que você tem hoje e predizer, dadas essas características desses pacientes, eu vou precisar de, provavelmente, 3 leitos de UTI, 5 leitos de UTI no fim de semana e 2 intensivistas, por exemplo. Você consegue alocar melhor. Então, gestão, de novo, né, a área da saúde tem as suas particularidades, obviamente, mas gestão é gestão, né, muda o que você está gerindo, tal, mas é um problema de gestão, de alocação de recursos, tá? Então, como todas as outras grandes instituições estão fazendo, a área da saúde também está usando esses algoritmos para isso. A segunda grande área, que é uma área que está ainda começando, amadurecendo, que é o uso de IA para diminuir burocracias em saúde. Tá? A área da saúde é uma área que perde muito, muito tempo com burocracias. Tá? O médico, né, por exemplo, né, a principal queixa dos médicos e dos pacientes, depois de uma consulta, é o fato de que o médico teve que ficar preenchendo prontuário eletrônico, olhando para a marcha, para o teclado, digitando informação. Os médicos detestam isso, os pacientes detestam isso. Tá? É uma unanimidade no sistema de saúde. O quão péssimo é, durante uma consulta, o médico ter que ficar digitando informação. O que já está aparecendo? Algoritmos que ouvem a conversa e preenchem o prontuário eletrônico. Tá? O médico não precisa coletar essa informação 2 vezes, né? Uma pela fala e outra pela digitação. Coleta só uma vez pela fala. Tá? O algoritmo ouve, já aparece na tela do médico, tudo sendo preenchido ali. Tá? O médico conversando com o paciente normalmente. Tá? No máximo aparece algum alerta, tipo, faltou perguntar sobre isso, ou, né, você não perguntou a idade, alguma coisa assim, sei lá. Mas o médico conversando com o paciente, olhando no olho, né, ouvindo o paciente, orientando o paciente, caminhando o paciente, etc. Então, burocracia, né, e também tem relatório de cirurgia, pedido de reembolso. Então, o profissional de saúde passa muito tempo com essas burocracias. Algoritmos de inteligência artificial já estão começando a usar isso, principalmente nos grandes hospitais. Mas é uma área que ainda está
em testes, ainda está começando a ser implementado. E aí a terceira área, né, que eu acho que vai ser a mais importante do uso de inteligência artificial, não só na saúde, tá, mas como em uns anos, daqui a 5 anos, eu acho que a gente vai olhar para trás, 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai refletir quais foram os maiores impactos positivos de IA na sociedade como um todo. E eu acho que essa terceira área vai ser aquela de todas as aplicações de IA, aquela que a gente vai concluir que foi a mais positiva, que é auxílio à decisão clínica. Tá? Auxílio a decisões de diagnóstico e auxílio a decisões de prognóstico. Tá? Intervenções e prognóstico e gravidade dos pacientes. Tá? Eu acho que quando a gente olhar para trás e pensar, né, de todas as aplicações, educação, segurança, mercado financeiro, tudo que você pode imaginar, a gente vai achar que essa terceira sub-área dentro da área da saúde vai ser a mais impactante de todas. Porém, é aquela que está um pouco mais longe, tá, de ser transformada por inteligência artificial. Tá? E por que isso? É a área que também a gente trabalha no laboratório, tá? Exatamente essa área que a gente trabalha no laboratório. Por que está um pouco mais longe de ser transformada por IA? É uma área que não pode errar. Tá? Uma coisa é o algoritmo errar, por exemplo, o aplicativo Waze, né? O algoritmo de trânsito. Errar se vira à esquerda, vira à direita. Poxa, é chato, mas não é, você vai perder 1 minuto, né, do seu tempo, né, 2 minutos do seu tempo. Agora, um algoritmo que erra, um auxílio a diagnóstico, isso pode ser uma questão de vida ou morte. Tá? Então, é uma área que não pode errar. Tá? Então, é uma área que vai levar mais tempo. Se a gente aceitasse os erros que o Waze aceita, que o Instagram aceita para prever quem é o meu amigo, que o LinkedIn aceita para prever qual post eu quero ler, se a gente aceitasse esses erros, já teria transformado. Mas é uma área que não pode errar. Tá? Então, vai levar um pouquinho mais de tempo. E, de novo, a área de inteligência artificial está avançando rapidamente. Tá? Então, à medida que a área avance, né, melhore, os algoritmos melhorem, a gente colete mais dados, os profissionais de saúde aceitem mais, tá? Ainda não é 100% de aceite, de aprovação desses algoritmos. Os próprios pacientes, tem paciente cético em relação ao uso desses algoritmos. Tá? Então, tem muita coisa ainda para avançar para essa área ser transformada. Mas quando chegar o momento de transformar essa área, ela vai ser a mais impactante de todas. Tá? Então, eu vejo essas 3 grandes áreas aí como os impactos aí da inteligência artificial em saúde. Legal. E, professor, na sua visão de todos esses pontos que você falou, não sei, talvez diagnóstico por imagem seria onde você já consegue enxergar resultados mais consistentes, ou onde você acha, de tudo na saúde que a IA está fazendo, o que é aquilo que você fala assim, poxa, isso aqui já está próximo da perfeição, ou próximo de contribuir mais? O que você acha? Ótimo, eu acho que, de fato, isso, né? Eu colocaria isso, né? Em termos de diagnóstico, né? Qual a área que a inteligência artificial tem ajudado mais em diagnóstico hoje? É a área de imagem. Tá? Por que é a área de imagem? Porque é uma área mais homogênea em relação a diferentes países, diferentes realidades. Tá? Uma imagem do seu pulmão é uma imagem do pulmão, né? Obviamente as máquinas mudam, né? Existe alguma diferenciazinha, mas é aquilo e pronto, tá? Diferente de problemas de saúde diagnóstico mais complexo, né? Que envolvem sintomas, que envolvem interações medicamentosas, que envolvem histórico genético, essas outras áreas aí que envolvem muitos fatores que dependem do contexto que a pessoa vive, tá? São mais difíceis de serem diagnosticados do que uma que depende de uma informação de imagem. Tá? E, de fato, é isso que a gente vê hoje. Tá? Então, hoje, já muitos softwares de radiologia já têm embutido algoritmos de inteligência artificial que, de novo, que falam para o radiologista, ó, aqui parece ter uma coisa estranha. Tá? Presta atenção ali, faz um mapa de calor, né, e já botam algumas sugestões do que costuma ser isso aí, que, de novo, é padronizado. Tá? É parecido uma imagem de um pulmão no Brasil, uma imagem de um pulmão nos Estados Unidos, né, elas são parecidas. Então, o algoritmo via essa particularidade, né, dessa semelhança entre esses dados, da uniformidade do diagnóstico relativa, né, não é 100%, é mais fácil nessas áreas. Mas outras áreas são muito mais complexas, então a primeira área que tem chegado aí o uso desses algoritmos tem sido mesmo na imagem, e ajudando os radiologistas bastante. Quando você fala desse ponto, eu lembro bastante de algumas pesquisas que eu li sobre, por exemplo, exames de imagem de câncer, né? Principalmente quando a gente fala de câncer de mamografia, por exemplo. A IA, ela consegue enxergar, analisar e comparar com milhões de outros exames e mostrar um câncer que vai iniciar, e está tão pequeno, que não é
não é capaz do radiologista enxergar e já mostra, ó, aqui vai nascer um câncer, aqui está começando um câncer. Isso é, assim, eu acho que é uma coisa maravilhosa de você, porque, na minha visão, na saúde, tudo que você trata no início, ou descobre no início e começa o tratamento, ela é muito mais barata, é muito mais eficiente, muito mais rápido, né? Então, por isso que eu vejo, eu imagino, né, com todos os avanços, e eu realmente acredito que a área da saúde é a que mais vai se beneficiar pela evolução da IA de uma forma geral. Não estou falando só da generativa, estou falando da IA de uma forma geral. E eu até brinco que, às vezes, que eu estou me preparando para viver no mínimo 120 anos. Porque a gente vai descobrir tanta droga importante, tanto tratamento, tanta condição, até mesmo de alimentos que a gente não deve mais consumir, medicamentos novos que vão ser criados, tratamentos novos que vão ser criados, transplantes que vão ser criados, a criação de órgãos para transplante, usando células-tronco e tudo mais. Então, eu vejo muito isso, né? O quanto que parece coisa de cinema, parece coisa de ficção, mas que já está se tornando realidade, né, professor? Eu acho também, né? Eu trabalho todos os dias para isso, né? Eu acho que a morte involuntária é a maior tragédia da vida biológica na Terra, né? Eu acho que as pessoas não deveriam morrer se elas não quisessem. Tá? E a gente trabalha aqui todo dia para isso, né? Para garantir que as pessoas que não querem morrer não vão morrer, que as pessoas que querem ter saúde vão ter saúde. Ah, mas eu não quero, eu sou contra. Não tem problema, né? Você pode seguir normalmente, né? Mas muitas pessoas gostam de viver, né? Eu diria que a maioria das pessoas gosta de viver, querem viver 120 anos, né? Eu sou uma delas. Legal. Eu acho que a gente vai ter muitos desafios aí pela frente, tá? Não vai ser nada fácil. A gente vê todos os dias grandes desafios aí que a gente vai ter pela frente. Mas o primeiro passo para mudar as coisas é acreditar, né, que é possível, né? Nós acreditamos que é possível. Que legal, que legal. Bom, professor, quando a gente fala de inteligência artificial na saúde, muita gente, né, acaba imaginando robôs substituindo médicos, enfermeiros e tudo mais, né? Mas a realidade é bem diferente, né? E talvez até mais profunda, como a gente já discutiu aqui. Hoje, a IA já influencia diagnóstico, como você mesmo colocou, ainda pode influenciar decisões clínicas, ou já está influenciando de alguma forma, e influenciar também políticas de saúde. A pergunta na sua visão, olhando mais para o Brasil, e depois se quiser talvez trazer uma visão global também, nós já estamos preparados para esse avanço? Na sua opinião? Eu acho que precisa ser com calma, né? Eu tenho muito receio, muito medo de a gente acabar queimando a área, tá? Colocando cedo demais esses algoritmos, tá? Os algoritmos, de novo, ainda cometem muitos erros, eles podem ter preconceitos dentro deles. Eu sou bastante otimista em relação ao futuro, tá? Mas eu acho que a gente precisa ter muito cuidado na hora de colocar os algoritmos em prática. Eles vão transformar o sistema de saúde, tá? Mas a gente não pode queimar a área tentando colocar esse algoritmo cedo demais. Tá? Então, eu acho que não é o momento, na minha opinião, não é o momento de transformar o sistema de saúde a partir desses algoritmos, é o momento de ir aprendendo, tá? É o momento de ir entendendo para que eles servem, quando os profissionais de saúde vão querer esses algoritmos, como vão querer esses resultados, convencendo, mostrando para os profissionais de saúde que esses algoritmos funcionam, mas que às vezes cometem erros também, né? Letrando aí os profissionais de saúde sobre o uso desses algoritmos. Então, acho que vem aí uma grande transformação, tá? Mas a gente precisa ter cautela em relação ao momento. Tá? É inevitável, isso é importante ter em mente, que é inevitável que isso vai acontecer. Não temos motivo para colocar os algoritmos antes do necessário, tá? Não temos pressa, no sentido que, se não for hoje, daqui a um ano ninguém vai querer. Não, daqui a um ano o pessoal vai querer muito mais do que hoje. Daqui a 2 anos vai querer ainda muito mais do que hoje, daqui a 3 anos muito mais. Então, não existe motivo para forçar o uso desses algoritmos na área da saúde, tá? A gente precisa garantir que quando eles chegarem, eles vão chegar para transformar tudo. Legal. Professor, quando você ouve, né, alguém falando de IA na saúde, o que geralmente as pessoas entendem errado logo de cara que você tem que parar e explicar melhor? A gente está num momento bem interessante, né, que o que a gente vê bastante é pessoas ou exageradamente empolgadas ou exageradamente cautelosas. E às vezes as mesmas pessoas mudam de um campo para o outro, né? Eu vejo muitas pessoas às vezes falando,
inteligência artificial é uma porcaria, não serve para nada, errou aquela minha pergunta ontem, recentemente era, IA não consegue nem fazer 5 dedos numa mão, não sei se você lembra dessa história. Lembro disso. E o pessoal recebia vídeos, inteligência artificial não servia para nada, porque olha só, essa porcaria, não faz nem 5 dedos numa mão, é uma bobagem, é o novo metaverso, as pessoas falavam isso. Então, às vezes as pessoas passam disso para inteligência artificial vai acabar com todos os empregos do mundo. De uma semana para outra, né? Ou seja, IA não serve para nada e depois passa para IA, vai mudar absolutamente tudo. Eu acho que você fica um pouco no meio, né, desses dois grandes exageros. Eu vejo muito conversando com profissionais da área da saúde, às vezes. Tá? Então, há cerca de 5, 6 anos, os congressos da área da saúde, eu ia falar de inteligência artificial, ia falar sobre os benefícios que IA ia trazer para os médicos, para os profissionais de saúde, e era um público bem hostil, né? Eles eram bem contra, etc. Agora, hoje em dia, nos congressos de saúde, às vezes eu tenho que segurar um pouco o pessoal, porque eles querem que absolutamente tudo vire IA, que eles não querem mais, eles querem que todas as decisões deles passem por uma IA e que IA faça todas, o encaminhamento de todos, fazer e falar, gente, calma, não é. E às vezes a mesma pessoa, que de uma semana para outra vira um extremo para outro extremo. Então, eu acho que é importante a gente ter cuidado com isso, né? É importante ser realista, né? E às vezes ser realista não é o resultado mais popular, né? Ser realista não é o que te dá likes no vídeo do Instagram, né? Não é o que te dá likes no LinkedIn, né? Então, acabam muitos desses influencers falando isso, né? Então, você vê o mesmo influencer falando que a IA não serve para nada, porque errou isso, e na semana seguinte, a IA vai matar todo mundo e vai acabar com todos os empregos. É importante lembrar, né, que eles estão no trabalho de conseguir engajamento, né? Esse é o trabalho desse tipo de profissional, é conseguir engajamento. Não são especialistas de fato, são especialistas em engajamento, né? Então, é sempre importante seguir especialistas na área de inteligência artificial em saúde para ter essa visão mais realista, né? Mas, assim, a grande questão, né? Então, o número de profissionais de saúde que são contra a inteligência artificial tem caído numa velocidade assim, gigantesca, porque eles estão usando, né? Eles estão vendo que funciona. Eles têm um paciente, né, com histórico um pouco mais complexo, né, com diagnóstico mais difícil, eles têm que colocar no ChatGPT e têm visto que o ChatGPT ajuda eles em muitas coisas, né, em dosagem de medicamentos que eles esqueceram, né, e muitas coisas, né, eles têm usado esse algoritmo e têm visto que funciona. Então, essa restrição, né, de ser contra a inteligência artificial tem caído muito rapidamente, e a tendência é que só caia mais e mais. Eles estão vendo os benefícios que vão trazer para eles, né, que vão ser imensos. E eu vejo também, você tocou num ponto importante, né, com certeza os médicos estão utilizando, por isso que ele vai baixando, né, a restrição do uso, né, porque também estão utilizando, mas eu vejo muito, né, e aí também me aplico nisso, de utilizar o ChatGPT, às vezes, para entender algum exame um pouco mais complexo. E ele faz isso muito bem. Claro que eu não consigo avaliar se está perfeita a avaliação dele ou não, mas analisando assim, eu entendo que está legal, e quando a gente vai conversar com o médico, bate muito, né? Então, assim, claro que ninguém pode tomar decisão, né? Para deixar claro, ninguém pode jogar um exame no ChatGPT e pela orientação do ChatGPT seguir um tratamento. Claro, tem que procurar o médico, deixar essa advertência aqui. Mas eu vejo que tem evoluído muito, tanto que hoje em dia você pode jogar exames de sangue, de outros tipos de exame, imagem e tal, tudo mais, e claro que ele vai analisar o laudo, né, não a imagem, que não tem essa capacidade de analisar ali, mas tem sido bem bacana. Eu não sei, professor, você teve a oportunidade de testar esse GPT Health novo, que foi o GPT Saúde, né, que foi lançado semana retrasada, se eu não estiver enganado, pela OpenAI? Você conseguiu testar? O que você consegue falar para nós? Eles abriram uma lista de espera, né, eu me inscrevi na lista de espera. Mas pelo que eles disseram, né, no comunicado, né, não é nenhum algoritmo novo, nenhuma técnica nova, é basicamente o ChatGPT, com a diferença que eles criaram um ambiente seguro para você colocar todas as suas informações de saúde, tá? Todos os teus sintomas, todos os teus exames, todos os teus históricos, e aí fica lá ali, né, sempre lá gravado, né, e o algoritmo você consegue fazer perguntas, né, para o algoritmo sobre aquelas informações que você tem. E que não é nada de muito novo, tá? Então, antes do doutor ChatGPT, a gente tinha o doutor Google. Sim. Tá? Era raro o paciente que ia numa consulta sem ter pesquisar no Google, não existe. Sim.
Tá? Então, todo mundo que vai em qualquer consulta pesquisou antes no Google, tá? E hoje pesquisa antes do ChatGPT. E antes do Google, você pesquisava nas enciclopédias, tá? Às vezes você ia lá e procurava lá na estante, você ia lá e via as doenças, você ficava, talvez seja isso, talvez seja... E antes disso, né, tinham as sábias da tua vila, né? Aquela tia sábia, aquela tua avó, que sabia tudo sobre as doenças, tá? Então, assim, sempre existiu. Tá? Então, isso aí não é uma novidade do ChatGPT, não é uma novidade do Google, não é uma novidade de nada. Tá? As pessoas sempre, né, a área da saúde é uma área que nos preocupa muito, a gente não vai ficar esperando, imagina, minha consulta daqui a 2 semanas, eu vou ficar esperando, O exame na mão, às vezes até amanhã, né, então, eu tô com uma tosse seca e com dor nas costas e a minha consulta amanhã. Óbvio que eu vou jogar isso no Google, óbvio que eu vou jogar isso no ChatGPT, ninguém ficava esperando, né, essa ansiedade nos mata por dentro, né? Então, só para dizer que não é nada muito novo, tá? É uma coisa que, obviamente, todo paciente está fazendo, está consulta, mas já fazia antes com o Google, já fazia antes com a enciclopédia, já fazia antes com a sua avó, etc. Então, tá? E sempre passando pelo médico, né, que é no final a pessoa que vai... esperamos também usando o ChatGPT, né, da mesma forma que os médicos usavam o Google, também usavam enciclopédia, usavam o livro-texto, né, deles, né, que ficava ali na estante, o paciente saía, eles iam lá, checavam, tal, às vezes até antes checavam informações. Então, é ótimo que as pessoas chequem, é ótimo que os médicos chequem, lembrando que a gente está na área da saúde, que é uma área, assim, literalmente de vida ou morte, então não é uma grande novidade aí, esses usos dessas tecnologias. Legal. Professor, tem um ponto que a gente comentou quase agora, que a IA, ela não é perfeita, ela erra, né? E eu até brinco que muitas vezes os nossos clientes, eles são mais exigentes com a IA do que com a equipe deles super bem treinada, porque a equipe comete falhas, porque nós humanos cometemos falhas, né? A gente não é perfeito, mas quando a gente trata de uma IA, as pessoas querem exigir a perfeição, né? O padrão, a perfeição, tudo, e a IA generativa, ela não, pela estrutura que ela foi criada, ela não é perfeita, né? Ela está perdendo o próximo token, então não é perfeito. Mas eu queria te fazer uma pergunta, né? Tem um ponto que sempre gera desconforto. Quem é o responsável quando uma IA erra? Então, a inteligência artificial não vai tomar decisões de vida ou morte, né? Decisões da área da saúde. Tá? A inteligência artificial é um auxílio a tomar decisão. Eu sempre uso o exemplo do Waze, né? De novo, voltando ao aplicativo de trânsito. Tá? O Waze não me obriga a virar à esquerda, não me obriga a virar à direita. Eu sei que ele funciona, então, em princípio, eu sigo o Waze, porque eu já tentei várias vezes contra o Waze e me lasquei, né? Então, ele funciona, então, em princípio, eu sigo o Waze. Mas tem várias vezes, né, que eu sei que o Waze vai errar. Tá? De tanto usar o Waze, você vai identificando, né, quando o Waze erra. Por exemplo, aqui em São Paulo, o Waze adora mandar pela Rebouças, que é a maior furada da história. Né? Ele ama, por algum motivo, ele ama Rebouças, sempre manda você ir pela Rebouças. Rebouças está sempre parada, e sempre aumenta meia hora o teu tempo, né, previsto. Então, um motorista experiente, um motorista bom, né, ele sabe que ele vê ali Rebouças na hora do rush, ele já fala pro seu cliente, né? Já fala que, ó, ele está mandando pela Rebouças, está sempre parado. Isso aqui, posso fazer outro caminho? Lógico, né? Pode fazer outro caminho. Né? Em regiões, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, tem muito disso, né? Às vezes o Waze manda em regiões mais perigosas. Até em São Paulo também, à noite, né? E aí o bom motorista fala, olha, o Waze está mandando aqui, por essa região é meio perigosa nessa hora. Tudo bem eu fazer um outro caminho? Lógico, tudo bem, etc. Então, assim, a autonomia está ali, né? Você é livre para ir totalmente contra o Waze, mas você vai seguir o Waze porque ele funciona. Aí você vai contra o Waze quando? Quando você, como bom profissional, não precisa ser profissional nesse caso, pode ser um motorista, né? Só levando o teu carro, mas com muita experiência vai adquirindo essa sabedoria de que, ó, aqui não é uma boa ideia, ou isso aqui não é uma boa ideia, etc. Então, esses aplicativos na área, esses algoritmos na área da saúde vão funcionar como o Waze. Tá? E quem vai ser o grande profissional? Vai ser aquele que sabe contra o Waze. Tá? O profissional ruim, ele vai seguir o Waze sempre, né? Então, o motorista ruim vai pela Rebouças, vai ficar meia hora parado ali, e aí o passageiro vai ficar bravo, vai dar uma nota ruim para ele vai ter menos clientes, etc. Mesma coisa na área da saúde. O profissional ruim vai ser aquele que vai seguir esse algoritmo, sempre. Tá? O profissional bom vai seguir, porque sabe que funciona, mas vai saber quando e contra esse algoritmo. Tá? Então, a autonomia vai estar ali o tempo inteiro, assim como está no nosso caso.
Legal, então assim, acho que do seu ponto de vista, né, até tem um ponto que a gente ia colocar aqui, mas está bem claro, né, então na verdade a IA, ela vai ser sempre um auxiliar do profissional de saúde, do médico, Exato, mas a né? autonomia de tomar uma decisão sempre vai estar na mão do profissional capacitado, que é um médico, um cirurgião, um radiologista, uma coisa desse tipo. Aí ela vem como uma ferramenta para auxiliar essa tomada de decisão, correto? Exato. Até por questões legais, né? Então, Sim, alguém precisa ser responsável por uma decisão errada, né? E vai ser sempre o médico, né? Que decidiu ou não usar esse auxílio desse algoritmo, tá? A decisão vai ser sempre do médico, ele vai ter um auxílio ali que ele pode usar ou não usar. Tá, como eu falei, vai acertar bastante, então, em princípio, ele vai usar, mas muitas vezes ele vai contra, porque exatamente por isso, porque ele sabe que a responsabilidade legal é dele. Tá? Responsabilidade de decisões de vida ou morte, você tem que ter um ser humano responsável por isso. Não pode ser o desenvolvedor do algoritmo, tá? Porque sim. eu jamais aceitaria isso. Imagina eu sendo o algoritmo errando, Sem o que vai médico, errar, sem o que ser vai médico. errar, o que vai errar, o algoritmo vai errar. Imagina um algoritmo aplicado no Brasil inteiro, tomando decisões no Brasil inteiro, errando, sei lá, dezenas de vezes todos os dias, eu recebendo processo, dezenas de processos todos os dias. Jamais. Né? Então, eu Sim. jamais aceitaria que esses algoritmos tomassem decisão. A decisão é sempre do humano, formado para isso, com conhecimento de base para saber o que ele vai seguir e o que não vai seguir dos algoritmos. É importante a gente deixar claro para a nossa audiência aqui, quando estão falando de saúde, pessoal, que é um negócio extremamente, é caso de vida ou morte. Então, às vezes, uma decisão médica pode colocar em risco a vida da pessoa, um diagnóstico errado, coisa desse tipo. Claro que em outras situações mais simples, como um atendimento feito por IA, a IA consegue tomar decisão, mas estão falando de coisas totalmente diferentes. Seja de um atendimento feito por um agente de IA, quanto uma ferramenta de IA que vai auxiliar o médico a decidir se vai entrar com tratamento A ou B, ou vai entrar com antibiótico A ou B para uma pessoa que está em sepse, por exemplo, que é uma infecção generalizada. Então, isso realmente tem que ter uma vivência médica, por isso que todos os médicos fazem residência, né, tem toda uma formação teórica, vamos chamar assim, lá na faculdade, e mais o período de residência, que é a formação realmente ali no campo de batalha, vamos dizer assim, no hospital, na clínica ali, né? Então, são coisas bem diferentes, pessoal, a gente precisa deixar isso bem alinhado, até porque tem profissionais nos ouvindo aqui, assistindo, que não são da área da saúde, e também vão ter muitos médicos também nos ouvindo aqui nesse podcast. Mas estou gostando demais do bate-papo, professor. E eu queria avançar para um outro ponto aqui. Olhando o que está sendo pesquisado hoje, seja pela sua equipe, seja pelo seu laboratório, ou doutorandos que estão sendo orientados por você, o que mais te anima tecnicamente? Pode ser do seu círculo aí, ou de coisa que você está vendo fora do Brasil também. O que mais te anima tecnicamente, né, assim, que está sendo pesquisado hoje? Ótimo. Um dos grandes desafios técnicos que a gente vai ter aí para os próximos meses, para os próximos anos, é juntar todas as diferentes formatos de variáveis de dados de saúde numa decisão única, tá? Ou seja, trazer dados de imagem, trazer dados de texto, trazer dados de planilha, trazer dados de áudio, tudo no mesmo algoritmo, né? A gente chama isso de algoritmos multimonais, que ainda são um grande desafio hoje, tá? Porque tem algoritmo que funciona bem para imagem, tem algoritmos que funciona bem para planilha, tem algoritmo que funciona bem para vídeo, etc. Mas como você integra todos esses diferentes formatos de dados, né? É uma área que a gente chama de inteligência artificial multimonal, que é um desafio técnico muito interessante, muito desafiador, que nós temos entrado aí recentemente no laboratório. Tá? Além disso, tem aqueles outros, né, que eu já cheguei a mencionar, a questão do algoritmo ir reaprendendo, né, aqueles algoritmos contínuos, de aprendizado contínuo, algoritmo de aprendizado de transferência, então tem muito desafio. Eu costumo dizer que se a pessoa tem alma de cientista, não tem a área mais interessante que inteligência artificial, porque tem muita coisa em aberto. Tá? Enquanto outras áreas da ciência, cada vez você está procurando, pesquisando cada vez mais detalhe do detalhe do detalhe, inteligência artificial está tão em aberto, você descobre uma coisa, aparecem outras 10 super importantes. Aí você resolve alguma outra, aparecem outras 10 super importantes. Né? Então, assim, é uma área que para quem tem alma de cientista, né, é uma área extremamente empolgante, tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para melhorar e para avançar, e que vão ter um impacto real na vida das pessoas, direto na vida das pessoas. Então, é uma área extremamente empolgante, com muitos desafios técnicos pela frente.
E eu concordo com isso, professor, e eu diria até mais, que eu acho que a saúde ela tem tanto problema para resolver, mas tanto problema para resolver, que assim, vão ter décadas de evolução da IA e não vai se resolver tudo, não vai se encontrar solução para tudo, que eu não sei quantas doenças são catalogadas no mundo, mas tem muita doença, tem muito problema, vão aparecer doenças novas, problemas novos, que a IA na área da saúde vai ter que achar um medicamento, achar uma nova droga para construir uma nova vacina, um novo Exato, e até o que você falou de 120 anos, né? Então você resolve um problema de saúde, por exemplo, né? A gente acaba com câncer, mas espera aí, tem infarto, tem AVC, vai aumentar muito o número de infartos, porque as pessoas não vão morrer mais de câncer, elas vão viver mais e vão ter mais infarto, né? E vão ter mais AVC. Então, assim, o fato de você resolver o câncer não quer dizer que a pessoa vai viver 120, às vezes vai viver só mais um ano, porque no ano seguinte ela vai ter um infarto, no ano seguinte ela vai ter um AVC, etc. Então, assim, existe uma complexidade imensa, assim, não é resolver um problema de saúde e a saúde está ou um, ou dois, ou três, porque, assim, e mesmo se resolver câncer, infarto, AVC, vão começar a aparecer outros problemas de saúde que a gente nem esperava, vão começar a ser muito frequentes, e aí depois você resolve esse, aí outros vão ser muito frequentes, né? Então, assim, tem muitos desafios pela frente. Agora, de todas essas pesquisas que o senhor comentou durante todo o nosso podcast, quais linhas dessas pesquisas em IA na saúde você acredita que vão ganhar mais relevância de todas essas que você citou, ou alguma outra que você quiser citar, que vai ganhar mais relevância aí na sua visão nos próximos anos? Eu acho que a gente vai diminuir a importância da IA generativa. Tá? Então, IA generativa são os algoritmos que geram um produto. Tá? IA generativa gera um texto, você falando com o ChatGPT, você recebe ali um texto de volta. Tá? Você fala com o Gemini e pede para receber uma imagem, você recebe uma imagem. Isso é um produto. Tá? Eu acho que essa área é muito importante, muito impactante. Tá? Tem sido usado bastante na área da saúde, vai continuar sendo usado, mas eu acho que não vai ser essa área que vai transformar o sistema de saúde. Eu acho que a área que vai transformar o sistema de saúde é a área que a gente conhece como inteligência artificial preditiva, tá? Que te dá uma probabilidade de ocorrência de evento. Tá? Não te fala só, esse sintoma, então o diagnóstico é esse. Não, ela fala, esse sintoma, com esse resultado desse exame, com esse sinal vital, com esse hemograma, com esse histórico, você, com nesse detalhe de números aqui, tem uma probabilidade de ter um infarto daqui a um ano de 42,7%. Tá? E tem 12% de probabilidade de ter uma queda importante. Tem 50% de probabilidade de ter um infarto. IA preditiva. Eu acho que isso daí é o que vai transformar o sistema de saúde. Porque IA generativa, ela te dá um conhecimento padrão, básico, que está no livro-texto. Tá? Ou seja, o que está lá no livro-texto, o paciente chegou com esse sintoma, o possível diagnóstico é esse. Está lá no livro-texto, é um conhecimento estabelecido na ciência. Tá? A IA preditiva vai descobrir os detalhes nas características do paciente. Cruzar os dados detalhados do paciente, te dá uma probabilidade que você consegue depois checar se é essa probabilidade mesmo, né, em muitos pacientes, você consegue saber, quando ele falava que era 80%, de fato 80% desses pacientes tinham esse problema de saúde. Então você consegue mostrar que ela está acertando a probabilidade. Eu acho que essa área, de novo, e a generativa está tendo muito impacto, porque é uma área muito nova, né, está chegando com muita força, e tem muita coisa a ser descoberta, tendo impacto. Legal, vai melhorar o sistema de saúde? Vai, está ajudando muitos profissionais de saúde, está ajudando muitos profissionais de saúde, mas transformação vai vir com a IA preditiva. Professor, eu concordo 110% com você, tanto que eu já vivo isso na prática, né? Até eu queria comentar com o pessoal. Eu já uso faz alguns meses esse anel que vocês estão vendo aqui, chama Oura Ring 4. Ele eu chamo de monitor de saúde, professor, porque todo dia de manhã a primeira coisa que eu vejo no meu celular é o relatório da minha noite de sono. Ali eu vou ver como eu dormi bem, com uma pontuação, vou ter quase uma polissonografia da minha noite, como foi meu batimento cardíaco, como foi meu nível de respiração, temperatura corporal. E com todos esses dados, de forma preditiva, com uma IA dentro do aplicativo, me dá uma visão de como vai ser meu dia, como vai ser minha capacidade de tomar decisão, e se tem algum risco de eu ficar doente. E as 3 vezes que aconteceu, dele me dar um sinal de que eu estava ficando doente, efetivamente aconteceu. Então, a predição que trouxe por análise desses dados já me fez ali tomar uma decisão ou de marcar uma consulta com o médico, ou de já tomar um medicamento que eu já sabia qual que era o problema, normalmente era uma faringite, alguma coisa desse tipo, e me ajudou. Então, eu acho que esses dados preditivos, eles vão nos ajudar a tomar decisões, até mesmo sozinhos, sem um médico, mas quando a gente for no médico com esses dados,
até ele vai nessa assim, poxa, com base nesses dados aqui, ó, certeza que é tal coisa, vamos fazer mais esse exame para confirmar e vai ajudar a tomar essa decisão. Eu concordo plenamente e eu espero que avance cada vez mais, porque eu acredito que na saúde, quanto antes a gente começa a tratar qualquer coisa, é muito mais barato, é muito mais rápido e muito mais eficiente. E aí, trazendo para isso, professor, você acha que com todas essas informações de predição, a gente pode começar a ter tratamentos personalizados? Sim, é exatamente esse o objetivo, né? A gente trazer a chegada finalmente da medicina de precisão de fato. Eu costumo dizer que a medicina já é de precisão, né? Então, se você vai no hospital, se não fosse de precisão, né, todo mundo receberia o mesmo tratamento. Por exemplo, um antihipertensivo, né, porque a hipertensão é o problema de saúde mais comum, então toma todo mundo um antihipertensivo, mas não, né, a medicina já é personalizada, né, já é de precisão, né, então você vai receber o medicamento, né, para o teu caso específico, personalizado para você. Tá? Mas é personalizado, mas não no detalhe. Tá? É personalizado não no detalhe, porque depende dos estudos feitos até agora, né? Então, qual que é o nosso padrão ouro na área da saúde? É o estudo clínico randomizado, tá? Onde você dá o medicamento, você sorteia alguns pacientes para receber o medicamento, sorteia os outros para receber um placebo, tá? Por exemplo, ou outro medicamento, etc. E aí você vê na média qual medicamento funciona mal, melhor, né? Na média. Mas você não sabe qual medicamento funciona para qual paciente. Tá? Às vezes, aquele que funcionou pior, na média, funcionou muito bem para essas características desse paciente específico. Tá? Que você não sabe, nesse tipo de estudo, não te dá esse tipo de resultado. Então, vai todo mundo que tem essa doença usar esse mesmo medicamento. Tá? Então, é assim que a gente decide, né, os medicamentos que são usados para cada problema de saúde. Eventualmente, esses algoritmos, analisando milhões de dados de pacientes, né, vão conseguir identificar, olha, esse medicamento aqui que a gente estava dando para todo mundo, na verdade, funciona só se o paciente tiver esse resultado desse exame, tiver as características demográficas, tiver isso, esse é o melhor medicamento para esse paciente. Mas se esse paciente tiver essas outras características, esses outros resultados de exames, é melhor esse outro medicamento. Tá? E por aí vai. Aí sim, medicina de fato personalizada. Como eu falei, a gente já é personalizada, mas não no detalhe, né? A ideia é que a medicina seja de fato personalizada. E, assim, olhando por tudo que você acabou de explicar, professor, eu chego à conclusão de, até eu queria confirmar com você se acredita nisso, daria para chegar a uma situação de eu ter um medicamento personalizado com base nos dados preditivos populacionais e os meus dados preditivos, é o seguinte, olha, para essa pessoa que está em tratamento, o medicamento é esse, vai fazer uma composição ali na hora. Essa molécula específica, eu acho que sim. Eu acho que eventualmente você vai ter dentro dos hospitais isso, né? Uma forma semi-automatizada de desenvolver esse medicamento, já sai o medicamento específico para essa pessoa, dada todas as suas características de saúde. Né? De novo, é muito complexo, né? É difícil ser um algoritmo, um medicamento perfeito, que vai absolutamente resolver todos os seus problemas, mas vai resolver a maioria possível dos seus problemas de saúde, né? Essa combinação de moléculas. Né? E, de novo, acho que vai eventualmente ter dentro do hospital, né? Mas se não, a pessoa leva numa farmácia de manipulação e fala, quero um medicamento com exatamente essas moléculas. Mas eu acho que sim, né? Uma coisa aí, ainda estamos um pouco longe para isso, né? Mas eu acho que eventualmente é inevitável. Legal. Professor, você acredita que esse modelo preditivo que nós estamos discutindo aqui, ele vai chegar primeiro na saúde privada ou vai chegar primeiro na saúde pública ou vai chegar junto? Qual a sua opinião? Depende da vontade política, tá? Tem tudo para chegar antes do sistema público de saúde, porque coleta muito mais dados. Tá? Hoje, os hospitais privados de saúde coletam dado do seu hospital, tá? Da sua realidade. Né? E todo problema de saúde é raro. Tá? Todo problema de saúde é raro. Tá? Até aqueles que a gente acha que é mais comum. Por exemplo, qual é a principal causa de óbito no Brasil? É câncer. Mas todo ano, menos que 1% da população vai a óbito por câncer. Tá? Então, até aquela causa mais comum de óbito de todas, ela é rara. Tá? E isso vale para todos os outros problemas de saúde. Todo problema de saúde é raro. A proporção da população que tem um determinado problema de saúde no ano, por exemplo, qual a proporção da população que tem infarto no ano? É raro. Qual a proporção da população que tem AVC no ano? É raro. Então, o hospital ele recebe proporcionalmente poucos casos de cada doença para desenvolver um algoritmo robusto para isso. O sistema de saúde, a gente tendo eventualmente o nosso prontuário eletrônico unificado no Brasil, essa quantidade imensa de dados,
né, você gera um potencial para desenvolver um dos melhores algoritmos do mundo no Brasil. Tá, o Brasil tem um desafio que é um país muito desigual e muito diverso. Tá? É diverso e desigual o Brasil. Tá? Então, tem muitos desafios internos no sentido de garantir que esses algoritmos vão funcionar nessas diferentes desigualdades, nessas diferentes diversidades. Mas o fato de termos toda essa diversidade é um potencial imenso do Brasil. Tá? Por quê? Porque um algoritmo que funcione para o Brasil, ele viu de tudo sobre esse problema de saúde. E o país é muito grande. Ele viu todas as classes sociais, ele viu o histórico genético dos pacientes, ele viu todos os padrões alimentares, ele viu muitos climas diferentes, ele viu de tudo sobre as interações possíveis, fatores de risco possíveis desse paciente, etc. Então, ele entendeu a fundo esse problema de saúde. Sim. Tá? Então, a gente eventualmente conseguindo desenvolver esse problema de saúde no Brasil vai ser um desafio, mas nós acreditamos que resolvendo esse problema para o Brasil, a gente resolve para o mundo. Tá? Um algoritmo que funcione com toda essa diversidade vai ser um algoritmo super poderoso, que vai funcionar em várias realidades, porque ele viu de tudo sobre essa doença. Tá, mas para isso a gente precisaria ter esses dados de saúde. O prontuário eletrônico no SUS não é unificado ainda. Existem várias iniciativas nesse sentido, né? O Ministério da Saúde tem falado muito sobre isso. A gente espera que se torne uma realidade. Então, o potencial do sistema público de ser pioneiro nisso é gigantesco, mas depende de vontade política. Legal. Professor, agora para a gente passar um pouquinho mais, eu queria falar sobre o impacto para os profissionais de saúde, né? Sempre surge o medo da substituição, da IA substituir o homem, substituir o médico, coisa desse tipo, né? Mas talvez o impacto seja outro, né? Como você vê o papel do médico, do enfermeiro ou do gestor de saúde mudando com a IA? Então, esse medo aí de substituição e que não vamos precisar de médico, né? A gente abordou antes no sentido que não vai ter substituição, tá? No sentido que eu não vou deixar meus algoritmos tomarem decisões, eu não vou querer receber dezenas aí de processos todos os dias. Tem que ser uma decisão humana, com subsídio ou não do algoritmo, se o profissional não quiser usar, tudo bem. O que vai acontecer de verdade, né, é que esse profissional vai tomar melhores decisões. E o que aconteceu com toda a profissão na história que se tornou melhor e mais produtiva naquilo que ela faz? Você aumentou a demanda pelo seu trabalho. Tá? Todo profissional na história, né? Então, eu sempre uso o exemplo da calculadora e os contadores. Tá? Não sei se já ouviu essa história. Mas quando saiu a calculadora, né, mecânica, a calculadora digital, teve protesto de contador. Tá? Naquela época era meia dúzia de contador que tinha na época, né? E a meia dúzia dos contadores da época começaram a falar: meu Deus, as pessoas vão fazer conta em casa? Como assim as pessoas vão fazer conta? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Ninguém vai mais precisar do meu trabalho. O que eu vou trabalhar? Naquela época era meia dúzia de contadores. Hoje é uma das profissões no Brasil e na maioria dos países do mundo mais comuns e mais populares de todas, é a profissão de contador. Por quê? Porque eles se tornaram melhores naquilo que eles fazem. Aumentou a demanda pelo seu serviço. Tá? Às vezes a pessoa ficava: pô, vou contratar esse cara por causa de uma continha aqui, mas peraí, se ele fizer todo o balanço da minha empresa, poxa, aí já quero contratar esse cara, já é muito interessante para mim, eu vou querer esse serviço. Então, toda profissão na história que se tornou melhor naquilo que ela faz, você aumenta a demanda pelo seu... Eu sou economista de formação, né? Então, toda profissão na história que se tornou melhor, você aumentou a demanda. As pessoas vão começar a ir mais no médico. Tá? Então, por que eu vou ficar em casa com essa dor, com essa tosse? Se eu posso ir lá no médico, em primeiro lugar, ele vai usar esses algoritmos, vai me diagnosticar corretamente. Tá? Em segundo lugar, ele vai me dar o melhor medicamento. De novo, vai usar esses algoritmos, vai me dar o melhor medicamento possível. Tá? Vai me entender, vai saber o que eu consigo fazer, o que eu não consigo, por exemplo. Né? No caso, por exemplo, imagina que a melhor intervenção era você se dar uma injeção diária. Né? O médico vê que o paciente é um idoso, né, e fala: poxa, não vai ser essa, né? Eu tenho que entender ele, vamos conversar com ele. Então, o médico conversando com você, com o auxílio do algoritmo de um lado, dando todas as opções, né, e dando a probabilidade de resolução do problema com cada opção, o médico vai lá te dar a melhor opção para você possível. E o teu problema é resolvido. Você vai começar a ir mais no médico. Tá? Hoje a gente não gosta, né? Ninguém gosta de ir no hospital. Por que a gente não gosta de ir no hospital? Porque tem fila, é mal gerido, tá? Você vai ficar lá 3 horas, às vezes, na fila, às vezes te encaminham para o especialista errado. Imagina tudo isso coordenado por algoritmos de inteligência artificial.
te mandam rapidamente para o profissional correto, de forma eficiente, sem fila, etc. A primeira coisa é isso. Segunda coisa, você ficar, eu vou lá, não sei se ele vai me diagnosticar certo, não sei se o medicamento vai resolver meu problema, melhor eu ir aqui e pedir na farmácia qualquer coisa. É isso que a gente faz hoje. Mas imagina que se você tivesse certeza que o teu problema ia ser resolvido. Você ia na hora no hospital. O que? O hospital aqui? Vou lá, óbvio que vou. Daqui a 2 quadras, vou andando ali, já vou resolver esse meu problema, amanhã eu tô novo. Então as pessoas vão começar a ir mais no médico. As pessoas vão começar a ir mais no hospital. Então, eu acho que o que vai acontecer vai ser exatamente o oposto. Tá? Então, em primeiro lugar, não vai ter substituição. Em segundo lugar, vai aumentar as oportunidades de emprego desses profissionais de saúde, vai aumentar a demanda por esses profissionais. E toda profissão que aumenta a demanda, você aumenta o salário. Tá? Então, eu acho que a profissão de medicina, né, às vezes o pessoal fala, não vamos formar mais médicos. Falavam isso de radiologista, né? Era supostamente a primeira especialidade médica que ia acabar. Né? Se você olhar aí as conversas aí de 2015, 2016, todos os especialistas da área de IA, menos eu, tá? E tá no Twitter, podem olhar o meu Twitter 2015, 2016, eu falando que isso era um absurdo e que ia aumentar a demanda para o radiologista e que não tinha nada disso de substituir o radiologista, mas a grande maioria dos outros, né, que não eram economistas, né, o pessoal de IA mesmo, né, apenas de IA, falaram que a gente precisa parar de treinar radiologista. Tá? Tem uma frase muito famosa de Geoffrey Hinton, que ganhou o prêmio Nobel, né, um grande nome aí da inteligência artificial, né, um gênio da área de inteligência artificial, um dos grandes fundadores aí na área, mas ele não é economista, né, ele é da área de inteligência artificial. E aí ele falava que não, a gente precisa parar de formar radiologista, bem famosa essa frase desde 2016. Né, e tem comentário meu no Twitter falando que isso era um absurdo, que ia aumentar a demanda. O que está acontecendo hoje? A área de radiologia é a especialidade médica que mais cresce nos Estados Unidos. Tá? Já está em segundo lugar de maiores salários nos Estados Unidos, radiologia. Por quê? Os radiologistas se tornaram melhores naquilo que eles fazem. Os outros médicos estão pedindo mais exame de imagem. Qualquer dúvida, pede exame de imagem. Vai vir um laudo sensacional, vai resolver meu problema e ficou mais barato. Os pacientes estão aceitando mais exame de imagem. Então, o radiologista se tornou melhor e o seu custo caiu. As pessoas estão pedindo mais exame de imagem. Tá? Então, hoje, todos os outros especialistas nos Estados Unidos, e cada vez mais no Brasil, estou com alguma dúvida, dá para fazer exame de imagem? Resolveria? Vou pedir um exame de imagem na hora. Tá? Por quê? Porque está vindo muito bom, está resolvendo meus problemas esse exame de imagem, que antes não resolvia, agora está resolvendo. Tá? Então, a área de radiologia é uma das áreas que mais cresce, vai crescer muito mais, e todas as áreas da área da saúde, né? Quanto mais interface, maior interface com o IA, mais a área vai crescer. Então, tem sido exatamente o oposto, né? E vai ser exatamente o oposto. Os profissionais de saúde vão se tornar melhores, você vai aumentar a demanda pelo seu trabalho, vai aumentar os salários, vai aumentar as oportunidades de emprego. Legal, professor, você ter pontuado isso, porque assim, eu conheço essa história, né, da radiologia, mas acho que a sua visão, ela foi muito certeira por conta da sua formação de economista, né, porque você conhece muito bem a questão de oferta e demanda, e mesmo o cara sendo especialista em IA, ele não analisou pela ótica de oferta e demanda, e você falou assim, pô, eu vou usar meu conhecimento não só de IA, mas também de economia, e prever o que realmente vai acontecer, e eu espero que aconteça isso com outras áreas também. Porque hoje, como a gente estava dizendo, né, a saúde, ela não é bem distribuída. Quando você olha a saúde no Brasil, eu arrisco dizer, não sou médico, né, mas eu arrisco dizer que a região sudeste e sul, ela é muito bem servida, de profissionais e de infraestrutura. Mas quando você vai para regiões nordeste, norte, infelizmente, não tem a mesma oferta de tecnologia médica, né, estou falando de hospitais, clínicas e tudo mais, e também de profissionais. Então, assim, a hora que a gente tiver, na minha visão, a IA realmente apoiando a decisão do lado do médico, aquilo que você falou no início, o médico que é clínico geral, numa cidade super pequena, lá do interior de algum estado do Nordeste, por exemplo, ele está ali naquela cidade, ele é o único médico, mas ele tem ali uma ferramenta de IA que torna ele talvez o melhor cardiologista do estado, né? Porque ele está usando uma ferramenta com base de dados. Então, acho que isso é maravilhoso, por isso eu acredito que a IA na saúde vai ser o grande impacto. Exato, eu acho que ainda vai ter alguma desigualdade, né? Porque, de novo, o bom especialista vai ser aquele que sabe ir contra, né? Às vezes, esse clínico geral do interior, ele vai, o problema de cardiologia, ele vai seguir o algoritmo ali que está ajudando o problema de cardiologia, né? E às vezes etc. Né? O bom especialista, né? Dos grandes hospitais aí, né? Que se formou e fez essa residência nos melhores lugares, etc. Ele vai continuar sendo melhor do que esse clínico geral, porque ele vai usar, sim, esses algoritmos também,
mas com a diferença que ele vai saber quando encontra esse algoritmo. Tá? Então, ainda vai ter alguma desigualdade, mas vai diminuir muito essa desigualdade. Eu costumo usar o exemplo de, imagina eu e o Lewis Hamilton dirigindo em Londres. Tá? A gente tem que chegar num lugar em Londres, sem nenhum auxílio de inteligência artificial, sem o Waze. Ele vai chegar muito antes de mim. Tá? Ele vai estar na Ferrari dele e vai chegar muito antes de mim. Eu, sem o Waze, sem inteligência artificial, vou levar dias para chegar no lugar. Tá? Ele é inglês, ele tem uma Ferrari, ele vai chegar muito antes de mim. Agora, imagine os dois com uma inteligência artificial, com o Waze. Ele ainda vai chegar antes de mim. Tá? Ele tem uma Ferrari, ele dirige rápido, ele sabe qual é o trânsito de Londres, mas eu vou chegar muito mais rápido que eu chegava antes. Eu diminuí bastante a desigualdade para o Lewis Hamilton com o uso de inteligência artificial. Ainda vai ter uma desigualdade? Vai ter. Não vai ser zero essa desigualdade. Mas olha como a gente diminuiu essa diferença entre esse especialista e a pessoa que não é especialista. Então, acho que vai ser assim também na área da saúde. Uma das desigualdades que vai ser difícil para você superar, não sei a sua experiência, é dirigir na mão inglesa, né? Que é um pouco então, uma dificuldade, exato. Exatamente. Eu sei dirigir, mas não sei dirigir na mão esquerda. Legal, professor. Mas eu acho que um ponto importante que você destacou é que a IA ela vem como apoio à decisão e dentro da sua fala também ficou bem claro para mim a redução da carga operacional. Né? Os médicos, profissionais de saúde, os gestores de saúde, eles vão ter uma redução da carga operacional porque essa carga operacional vai ser delegada por um algoritmo, por uma IA validada, testada, com toda a segurança, mas a decisão final vai ser do médico, vai ser do enfermeiro, que vai tomar a decisão final, né? Então, a IA sempre como uma aliada. Então, a gente precisa reduzir o medo do pessoal, porque a IA, na verdade, ela não vai cuidar diretamente do paciente, ela vai instruir os profissionais com base em todos os dados, principalmente, às vezes, analisando todos os exames do paciente. Porque, às vezes, uma consulta ali de 20 minutos, o médico não vai conseguir analisar todos os exames do paciente, porque o cara tem ali 20 anos de exame. Mas a IA, em questão de minutos, vai analisar 20 anos de exame, vai trazer um resumo para o médico, vai orientar assim, olha, nessa situação aqui, com base nisso, sugestão é essa. Mas você, tem razão, mas eu vou fazer mais um exame de imagem para confirmar isso. Aí vai vir um laudo perfeito, igual o professor colocou, e aí assim, decisão tomada, o caminho vai ser esse. Eu acho que vai ser bem por essa linha. Legal, professor, agora nós vamos começar a falar um pouquinho de futuro, né? Vamos falar de 2026, nós vamos falar também dos próximos anos. Eu sei que no mundo da IA é difícil a gente prever qualquer coisa, porque a gente pode falar uma coisa hoje que vai acontecer daqui 3 anos e o pessoal vai e lança semana que vem, né? Mas vamos tentar falar um pouquinho aqui do futuro. Se a gente olhar só para este ano, né, e o próximo, o que você acha que muda de forma mais concreta? Que você apostaria que muda de forma mais concreta em 2026 ou no máximo 2027? Eu acho que vem aí as IAs que fazem descoberta científica. Tá? Essa vai ser a grande mudança desse ano. Então, os algoritmos ainda não fazem descoberta científica, né? Por quê? Porque eles são treinados para resumir a internet. É isso que eles fazem, eles estão resumindo a internet. Tá? Mas cada vez mais estão sendo desenvolvidos algoritmos capazes de ter ideias um pouco mais fora da caixinha. E são esses os cientistas, né? São pessoas que não só repetem o que já existem, mas conseguem pensar o que não existe. Eu acho que 2026, esse ano, vão começar a aparecer as primeiras, vai ser uma área ainda muito difícil, ainda com muitos erros, com muito ruído, com muitos alarmes falsos, mas eu acho que 2026 vai ser marcado como sendo o ano em que as IAs fizeram as primeiras descobertas científicas relevantes, tá? Com pouca intervenção humana. Isso vai ser maravilhoso, hein? Isso vai ser gigantesco. Vai ser gigantesco. A velocidade das coisas, ela vai se tornar exponencial, na minha visão. Então, aí começa, né? Então, vai ser as primeiras, né? Então, vão ter primeiras, aí uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas já vai ter um direcionamento da importância de estudo, do impacto que estudo vai ter, à medida que os algoritmos consigam não apenas resumir o que já existe, que é o que eles fazem hoje, mas pensar à frente, pensar o que não existe. Eu acho que 2026, quando eu terminar 2026, a gente vai olhar para trás, eu vou voltar aqui no podcast, você me chama assim, eu comento rapidinho, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai falar, nossa, 2026 começou a ter descoberta científica feita com IA. Já vou deixar marcado o seu convite de podcast para janeiro de 27, para a gente fazer uma retrospectiva do que a gente discutiu aqui, professor. Legal. Agora, eu queria ter uma opinião sua, professor. Com base em tudo que a gente discutiu aqui, e principalmente essa parte final que você trouxe aí de perspectiva para esse ano, o Brasil, na sua opinião,
ele está atrasado ou está bem posicionado nesse cenário da aplicação da IA na saúde? A gente vive uma grande ironia histórica, né, no Brasil. Um país que sempre teve matéria-prima e não teve a tecnologia. O que a gente tem hoje no Brasil? Temos a tecnologia, os algoritmos são de livre acesso, nós temos pessoas, ótimos profissionais de machine learning, de inteligência artificial, mas não temos a matéria-prima. Ao contrário de muitos outros países em que os dados de saúde são unificados no país inteiro, principalmente os países nórdicos, que têm começado a sair muitos resultados interessantes de inteligência artificial nesse país, os nossos dados não são unificados. Tá? Cada hospital tem o seu prontuário eletrônico, não conversam entre si, não temos como juntar esses dados hoje dos pacientes. Então, vivemos um grande desafio, uma ironia histórica. Né? Pela primeira vez, temos a tecnologia, não temos a matéria-prima, no caso de inteligência artificial em saúde. É o que nos falta hoje. Tá? Então, estamos, na teoria, bem posicionados. Temos dados diversos, temos um sistema único, que atinge a população inteira, que atende exclusivamente 75% da população brasileira, depende exclusivamente do SUS, mas esses dados não estão disponíveis, não estão unificados. Tá? Então, acho que temos um potencial imenso, né? De novo, falta iniciativa para termos esses dados. Legal. Professor, foi um bate-papo muito bacana, acho que daria para a gente ficar aqui horas e horas conversando. Eu gostei demais de falar, de ter essa visão sua da área da saúde, né? Eu sou apaixonado pelo impacto que a IA traz, né, em todas as áreas, mas a saúde realmente é o que vai impactar nossas vidas, né? No final das contas, não tem nada mais importante do que a saúde, né? Não adianta ter o conhecimento se não tiver a saúde, não adianta ter o trabalho se não tiver a saúde. Então, tudo parte da saúde para a gente poder desempenhar nossas funções na sociedade, né? Se tem uma coisa clara, é que a inteligência artificial não é mais uma promessa distante na saúde, né, na minha visão. Ela já está moldando decisões importantes. O desafio agora não é só tecnológico, é humano, ético e estrutural. E aí, quando o senhor fala para mim da questão da falta de dados, eu acho que esse é o grande desafio do Brasil, né, de ter os dados para poder processar e gerar informação. Então, acho que esse fica um recado importante aqui no nosso podcast, que é o grande desafio do nosso país, né? Agora, eu vou te fazer uma última pergunta e eu queria a sua ajuda nisso. Que conselho, professor, você daria para quem quer entender ou trabalhar com IA na saúde de forma responsável, foi o que a gente discutiu aqui durante todo o nosso episódio? Ótima pergunta, né? A minha sugestão é que façam pelo menos um curso de programação em inteligência artificial. Tá? É impressionante o quanto a mente das pessoas abre quando, em vez de ser apenas um usuário, né, você fazer um curso só de programação, desenvolver o teu algoritmo, e tem muitas opções online, tá? Muitos cursos online de machine learning, no Python, né, que é a linguagem que a gente usa em machine learning. É impressionante como a mente das pessoas se abre, né? E vira e mexe, as pessoas vêm falar comigo. Professor, eu fiz um curso porque eu vi uma palestra sua, aí eu fiz um curso de programação e gostei de programação. Essa é a primeira opção. Você gostar de programação, aí você está com a carreira feita, né? Então, hoje, se você é da área, se você quer trabalhar na área da saúde, você é da área da saúde, né, e sabe programar, as oportunidades são imensas, né? Então, todos os grandes hospitais são desesperados por esse tipo de profissional, as operadoras de saúde estão desesperadas por esse tipo de profissional. Então, em primeiro lugar, você pode gostar de programação, você sendo um profissional de saúde, você pode gostar de programação, aí ótimo. Mas mesmo que você não gostar, você vai trabalhar muito com equipes de inteligência artificial, né, com profissionais de ciência de dados, profissionais de inteligência artificial, e você fazendo um curso, entendendo o que está por trás, tá? Porque os prompts mudam, tá? Os algoritmos mudam, tá? Mas a técnica por trás é a mesma coisa, é aprendizado a partir de dados. E você vendo o algoritmo, desenvolvendo o algoritmo, aprender, é impressionante como a mente das pessoas abre, e elas se tornam profissionais muito melhores, usam melhor esses algoritmos, porque eles vão entender como eles aprenderam o que está por trás. Então, a minha sugestão sempre é essa. Tire um mês, né, faça um curso prático, né, ou mais, né, preferencialmente mais, assim, mas pelo menos um curso prático de machine learning no Python. Tá? É impressionante como a visão das pessoas muda, e como a carreira delas muda, e como elas começam a entender, né, a mente se abre
por isso, tá? Então, esse é o meu conselho. E, de novo, existem duas opções. Você faz o curso e você gosta, ótimo, gostou de programação, sendo profissional de saúde, oportunidades imensas. E você não gosta, mas você vai conversar melhor com profissionais de ciência de dados, de programação, de machine learning. Então, essa é a minha sugestão. Legal. Professor, e para o pessoal poder acompanhar mais o seu trabalho, te conhecer melhor, você pode deixar todas as suas redes sociais para o pessoal poder te encontrar? Ótimo. Eu estou no LinkedIn, né, Alexandre Chiavegato Filho. No Instagram tem o meu perfil pessoal, que é Alexandre Chiavegato Filho também, e tem o do meu laboratório, tá, que a gente faz muita divulgação científica de inteligência artificial em saúde. É @labdaps, tá? Ou qualquer coisa, encontre o meu, que tem lá o arrobazinho lá na minha bio, para o nosso laboratório. Então, os pesquisadores do laboratório fazem muita divulgação científica de inteligência artificial em saúde, divulgam os nossos cursos, divulgam os cursos de outros, fazem vídeos, tutoriais, divulgam nossos artigos. Então, o Instagram do laboratório é uma boa opção. Legal. Professor, eu queria te agradecer, né, por ter compartilhado tanto conhecimento, tanta novidade e tantos insights bacanas, né, muito focado na área da saúde, que com certeza contribuiu para o nosso público aqui, e vou deixar o convite para o ano que vem a gente poder dar continuidade nesse bate-papo e comparar o que realmente aconteceu. Espero que tenha acontecido muito mais do que você previu, quer dizer que a saúde vai evoluir. E isso acontece, viu, Alexandre? Às vezes o pessoal acha que eu sou exagerado, e aí no fim das contas acontece muito mais rápido do que o exagerado do Alexandre falou que ia acontecer, né? É impressionante. Então a gente tenta, né? E também a gente trabalha na área, né? A gente sempre, é um segredo aqui que eu vou contar para vocês. A gente tenta não parecer louco. Então, a gente diminui bastante as nossas previsões, a gente diminui bastante o que a gente acha que vai acontecer, porque parece coisa de louco mesmo, né? Se eu falasse o que está acontecendo hoje, né, há 3 anos, o pessoal ia falar, isso é louco. Né? Então, assim, todas as nossas previsões, na verdade, subestimam. É um segredo, assim, porque a gente, já parece louco. Eu sei que algumas coisas que eu falo parecem louco. Eu acho muito mais, tá? Então, um segredo também. Eu vou seguir a sua dica, o pessoal às vezes me acha meio... Tudo que eu falo, e tudo que eu falo, assim, sobre o que eu acho que vai acontecer, multiplica por 10, que é o que eu acho de verdade. Eu não falo para não parecer louco. Legal. Pessoal, quem quiser acompanhar a gente, é só entrar no Instagram da ChatVolt. Também pode me encontrar no LinkedIn, Alexander Maurício Parada Barros, ou no Instagram, alexander.barros.ai. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu acho que foi muito bacana para todo mundo aprender. Compartilha com os amigos, principalmente se for da área da saúde ou da área de IA, para eles entenderem um pouquinho mais de como que a IA está impactando a saúde, vai impactar muito mais. E se esse tema te interessa, vale acompanhar discussões como essa e estudar como a tecnologia e saúde pode caminhar juntas de forma consciente. E mais uma vez eu digo que, na minha visão, a IA ela vai afetar e vai trazer muito mais resultados em diversas áreas, mas na área da saúde é onde eu vejo que a gente vai ter muito mais avanço, e acho que a discussão aqui do podcast prova esse ponto, e foi um bate-papo muito legal. Muito obrigado a todos, e até um próximo episódio. Muito obrigado, professor. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço.